Olá pessoal, vamos falar sobre o estudo dos gases. Nós temos aí o estado gasoso aplicado nos balões e nas lâmpadas fluorescentes. O estado gasoso, nós dividimos eles em três variáveis, que são pressão, representado pela letra P, volume, representado pela letra V, temperatura, representado pela letra T. A transformação gasosa ocorre quando pelo menos uma das variáveis de estado se modifica. Então nós temos aí um exemplo do ar, aonde nós temos um êmbolo sendo aplicado uma determinada força, e aí automaticamente esse gás é comprimido. E nós temos um êmbolo, uma figura B, aonde o êmbolo dessa figura está subindo, fazendo com que o gás haja uma expansão. Os estados físicos da matéria são gás. O gás ele pode entrar em sublimação, do estado sólido em gás ou gás em estado sólido. O sólido aí pode virar líquido, congelamento do líquido em sólido. E o líquido para o gasoso nós temos a fusão, sólido ou vidro em líquido. E do gás para o líquido nós temos a condensação, gás em líquido, ou do líquido para o gás, que é a evaporação. Gases reais versus gases ideais. Em um gás real, as moléculas não se movimentam de forma totalmente livre, em razão das forças de interação existentes entre elas. Em um gás ideal, só há interação entre as moléculas quando elas se chocam. As transformações gasosas nós temos três: as isotérmicas, quando a temperatura do sistema permanece constante; as isobáricas, quando a pressão é mantida constante; as isovolumétricas, que pode ser chamada também de isométricas ou isocóricas, o volume permanece constante. Nós temos a lei de Boyle: a pressão exercida por um gás ideal é inversamente proporcional ao seu volume. Então nós temos aí pressão vezes o volume vai dar uma constante. Considerando o estado inicial A e final B de um gás ideal sofrendo uma transformação isotérmica, temos que a pressão A vezes o volume de A é igual a pressão B vezes o volume de B. Nós temos aí um esqueminha aí mostrando a variação, nessa transformação isotérmica, aonde a temperatura no termômetro mostra a mesma temperatura, mas há uma variação de volume quando a gente coloca uma pressão 3 vezes maior, por exemplo, em relação à segunda figura. E quando a gente coloca uma pressão uma vez só, então o volume se mantém 3 vezes maior do que a anterior. Nós temos aí o gráfico das isotermas, onde nós temos a temperatura T1, T2 e T3, com as suas devidas variações de pressão e volume. A transformação isobárica, experimento de Joseph Louis Gay-Lussac para transformações a pressão constante. Ou seja, na transformação isobárica, iso significa mesmo e bárica pressão. Então significa dizer que a temperatura e o volume é quem vão variar. Se a temperatura T0 com o volume V0, automaticamente, se a gente aumentar essa temperatura 3 vezes mais, o volume também vai aumentar nessa mesma proporção, ou seja, 3 vezes mais. A transformação isobárica, na lei de Charles e Gay-Lussac, o volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, que é dada em kelvins. Uma coisa que eu não falei foi justamente essa questão da temperatura. A temperatura dentro de um gás, ela sempre é em Kelvin, nunca em centígrados ou Celsius e nem em Fahrenheit. O gás sempre é medido em Kelvin. E aí nós temos o volume é igual a K vezes T, K é uma constante, V é volume e T é a temperatura. Considerando o estado inicial A e final B de um gás ideal, sofrendo uma transformação isobárica, temos que a volume A dividido pela temperatura no estado A é igual ao volume de B sobre o tempo B, certo? Então automaticamente nós temos a dilatação dos gases. Diferentemente de líquidos e sólidos, todos os gases têm o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica.
Aí nós temos o exemplo do gás carbônico e do xenônio, aonde o volume inicial, a temperatura inicial, eles vão variar colocando-se uma fonte de calor. Então ele se expande e automaticamente o seu volume e a sua temperatura também vão aumentar. Tanto no gás carbônico quanto no xenônio. Transformação isovolumétrica. Nós temos isovolumétrica quando o volume é o mesmo. Então quem vai exercer uma diferença é a temperatura e a pressão. Então automaticamente, se eu tiver uma temperatura T0 e uma pressão T0, então nós vamos ter, se a temperatura aumentar 4 vezes, a pressão também aumenta. E aí nós temos um esqueminha ao lado em que fala sobre um tubo de vidro. Tubo de vidro, e embaixo tem uma fonte de calor e ao lado tem um manômetro para medir a pressão desse gás. A transformação isovolumétrica, lei de Charles para transformações a volume constante. A pressão do gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, que é dada em kelvins. Logo, a pressão é igual a K vezes T, K é igual a uma constante. Considerando o estado inicial A e final B de um gás ideal, sofrendo uma transformação isobárica, temos que a pressão A sobre a temperatura A é igual à pressão B sobre a temperatura B. E por hoje é só. Bons estudos e até mais.